ipunoticias.com. Acesse www.ipunoticias.com, o seu site de informação local. O Ipu Notícias entrevistará a mulher, esposa, mãe de 3 filhos, ex-prefeita, ex-primeira-dama, que abrirá o jogo, falará sobre a sua vida atualmente, a situação e os planos para o futuro político e ainda contará a reação sobre a desaprovação de suas contas e vai falar também sobre a situação administrativa da cidade de Ipu. O Ipu Notícias entrevistará Corrinha do Torrinho. Corrinha, obrigado por ter aceitado o nosso convite e, antes de mais nada, quero saber como é que está a sua vida hoje, fora desses holofotes da política, sem essa participação tão densa do povo, de você colocar o pé na rua e as pessoas te cercarem. Como é que está a vida hoje, a vida de esposa, de mãe, de companheiro? Olá, Felipe. Gostaria de abraçar todos que fazem aqui o Ipu Notícias, né? Gostaria que minha vida está uma vida tranquila, calma. Estou residindo atualmente em Fortaleza, como todos sabem. Estou cuidando dos meus filhos, 3 filhos, Torres Neto, Isabelle e José Augusto. E minha vida política atualmente anda parada, a não ser agora que aconteceu esse fato, né? Que eu tive que vir ao Ipu, me pronunciar e dar uma explicação, principalmente para os meus amigos, em toda a situação voltada nesse clima que se tornou agora recentemente sobre as minhas contas. Então eu tive que vir ao Ipu dar essas explicações. Você chegou ao executivo do Ipu no ano de 2005. Chegou ao executivo, ficou os 4 anos e acabou sendo derrotada. O que foi que faltou, Corrinha, para você ter conseguido entrar para a história do Ipu, ser a primeira prefeita reeleita? O que foi que houve, a análise que você faz hoje? O que você teria feito naquela época que não fez e que acabou acarretando nessa derrota? Primeiro, a divisão, né, entre eu e o Torrinho, que hoje eu acho que realmente a divisão afetou, né? E também as forças contrárias, né? Era um poder muito forte agindo aqui dentro do Ipu. E eu só com uma prefeitura, né, sofrendo as dificuldades que toda a administração tem. E realmente eu acho que foi isso, essas duas coisas. Primeiro, a divisão, né, que Torrinho e eu somos uma pessoa só. E também essa questão da força política, né, na época. E veio tudo de encontro a essa definição das eleições. Em 2012... seus eleitores aqui no Ipu aguardavam sua candidatura. E eles acabaram ficando frustrados com isso. A candidatura acabou não acontecendo. Por que você não se candidatou aqui em 2012, Corrinha? Eu, inclusive, dei uma entrevista na emissora, se eu não me engano, FM Cidade, que estava aberta para tentar unir a oposição, mas isso não aconteceu. Surgiram aí vários candidatos, dentre eles o candidato que hoje é prefeito, e eu me achei no momento que financeiramente para mim, para disputar aqui no Ipu, não daria, porque eu ia enfrentar 2 candidatos, dos tantos candidatos que houveram aqui no Ipu, 2 que tinham poder aquisitivo maior do que eu. E com a experiência que eu tenho, eu vi que no momento não dava. E como o Torrinho, com a perspectiva de vitória, de eleição vitoriosa em Pires Ferreira, como eu acabei de dizer que a divisão interferiu, achei por bem ajudar o Torrinho no Pires Ferreira. Você citou sobre essa divisão, né? Em 2008, Torrinho concorria à prefeitura em Pires Ferreira, enquanto Corrinha era candidata à reeleição aqui no Ipu, o que o Torrinho considerou um erro. Ele foi aos microfones de emissoras de rádio, falou também para outros membros da imprensa, para outra segmentação da imprensa, dizer que foi um erro ter acontecido essa divisão. Que não aconteceu em 2012, você acaba de justificar. Hoje, você considera um erro vocês terem se unido em Pires Ferreira? Teria sido mais vantajoso vocês terem se unido aqui no Ipu? Não, assim, diante do que aconteceu, eu acho que eu continuo com o pensamento que Pires Ferreira traria a união. Certo? Não acho que foi um erro, apesar da derrota, entre aspas, que o Torrinho teve lá, né? Que a gente sabe como aconteceu o pleito eleitoral daquele município. Eu continuo achando que eu não teria chance de vitória aqui no Ipu.
E você já esperava por uma vitória do Sérgio Rufino contra os adversários que se colocaram contra ele? Ele teve uma oportunidade de ficar com a candidatura, de ficar só ele, com um certo poder de aquisição financeira na oposição. Contou também, que eu acho que isso favoreceu muito a questão da administração passada, está da maneira que estava, né? Então eu acho que foi uma grande oportunidade para ele a vitória. Ainda falando da composição da política ipuense hoje, como você analisa a conjuntura da Câmara dos Vereadores? Você vê uma Câmara forte, com capacidade de trazer progresso para o Ipu? Eu acho que no momento a Câmara não está vinculada diretamente a isso. Quando se tem uma Câmara que na maioria das vezes é alienada ou é direcionada ou está interligada com o Poder Executivo, isso o progresso atrofia um pouco, certo? E eu vejo aqui no Ipu, no momento, essa questão, né? Que se tivesse mais opositores, fiscalizavam mais, né? E com certeza o progresso, a fiscalização, ficaria bem melhor, né? Eu posso dizer isso, que se pode administrar contra, é difícil, eu sei que é muito difícil se administrar com a Câmara contra, mas para o município é bem melhor. E a gente, como prefeito, eu consegui administrar contra 2/3 da Câmara, certo? Então eu acho assim que é muito bom para o município a questão de ter mais pessoas na oposição, certo? E a administração, respeito à transparência, qual a análise que você faz da administração do Sérgio Rufino hoje? Hoje, no momento, eu posso dizer que eu não tenho uma avaliação concreta, por estar fora, por estar em Fortaleza, mas eu vou procurar andar mais no Ipu, certo? Vou procurar acompanhar mais e com certeza uma próxima entrevista com você eu já teria um parecer para lhe dar. Mas no momento eu não posso fazer um parecer que realmente seria imaturo da minha parte, fazer qualquer tipo de pronunciamento sobre isso. No momento a gente vive também a expectativa, né, dos nomes que serão colocados ao governo do estado do Ceará. Quem é que tem a preferência da Corrinha? E quais os deputados também serão apoiados por você? E esse apoio, ele será no campo? Você vai às ruas apoiar algum deputado? Ou você simplesmente manifestará o seu voto para aquele ou aqueles? No momento eu posso dizer que a minha torcida, né, é pelo deputado Mauro Filho, que nós temos um compromisso de votar nele, Torrinho tem um compromisso de votar nele em Pires Ferreira, e a minha torcida vai para ele, né? Se ele conseguir chegar a ser o candidato a governo, eu tenho essa preferência, né? Por ele, Mauro Filho. E os deputados? Os deputados é o Genecir Noronha, certo? E o trabalho que você fará para apoiar o Genesias vai ser visitando o povo, vai ser andando nas ruas, ou você simplesmente manifestará o seu voto e não vai estar nessa caminhada, não vai estar no campo, assim propriamente dizendo? Isso, eu vou sentar e montar uma estratégia, conversar com os amigos, para ver como é que a gente vai desenrolar esta questão em relação à campanha, como será desenvolvida. Semana passada aconteceu uma sessão que desaprovou as suas contas. E você já tinha declarado que esperava que suas contas fossem desaprovadas. Agora eu quero saber por que você já esperava. Se você tomou como base o parecer do tribunal, ou se você teve alguma conversa, né, uma conversa com alguém influente. Como você anteviu essa desaprovação? Pelos comentários, né, pelos assessores do atual prefeito e tal, como ele tem a maioria dos votos na Câmara, os vereadores, eu achei que ele ia tentar influenciar, como de fato o resultado, o pensamento meu veio a se concretizar, certo? Os vereadores que votaram a seu favor, né, contra a sua desaprovação, todos eles justificaram o seu voto. O Adriano Melo, o Wilton Belém, o Nonato Filho e também o Eduardo. Eles justificaram por que estavam votando contra o parecer do tribunal. Aqueles que votaram contra você,
não justificaram o voto, à exceção da Efigênia, e também aqueles que votaram pela abstenção. Foram sucintos. Você acha que eles agiram de má fé, não têm conhecimento de causa, ou simplesmente quiseram ser sucintos, Coronel? Eu acho que quiseram ser sucintos porque estava ali representando o prefeito, né? Eu acho que foi dessa forma. Você acha que o Sérgio interferiu nessa sessão? Eu acho que sim, interferiu no resultado dessa votação. Com quem você se decepcionou mais nessa votação e quem surpreendeu positivamente você? Eu me surpreendi com aqueles que participaram, direto ou indiretamente, do meu governo, né? Que me decepcionaram. E eu, em relação aos outros votos, que dois, Eduardo e o Nonato Filho, não me surpreenderam, porque eles já tinham se manifestado o apoio a mim. E foi uma surpresa boa eu ter tido o apoio do Adriano Melo, né? E do Ailton Belém, que hoje são vereadores de oposição e que foram me ligar, eu liguei para eles, depois eu conversei com eles, Torrinho veio, conversou e eles viram que não tinha nada demais e tal, e eu agradeço hoje esses 4 votos com os 2 que vieram de oposição. Mas tem assim um nome que você guarda uma mágoa, alguém que você de fato não esperava que fosse votar contra? Não. Apenas o que eu sinto é decepção por essas pessoas, né, que não esperava, mas não tem um a mais, um a menos, a decepção é a mesma. E a Corrinha hoje, ela é oposição no Ipu? Diante dos fatos, eu fui obrigada assim, a tomar um posicionamento. Eu hoje vim ao Ipu, né, explicava à população o que houve, e hoje eu me ponho numa situação que o político tem que tomar decisões, né? E eu acho que a minha decisão está tomada, independentemente de ser ou não candidata, né? Eu acho que... E hoje eu sou considerada, eu me considero oposição. Ainda falando sobre a sessão, sobre a desaprovação de contas, o TCM ele é muito técnico. E hoje o eleitor quer saber, principalmente aquele desprovido do conhecimento necessário, a Corrinha, ela pode ser candidata nas próximas eleições? Devido a esse último acontecimento que houve, da desaprovação das minhas contas, eu estou impossibilitada para a desaprovação das contas, certo? Eu tenho que ser clara nisso. Mas eu tenho um documento sobre a notificação que eu recebi do dia 12 de dezembro de 2012, um ofício vindo da Câmara Municipal, assinada pelo presidente atual, me comunicando das contas que já tinham chegado na Câmara Municipal. O que acontece? Esse ofício me chegou no dia 12, aliás, esse ofício datado, que eu recebi no dia 12 de dezembro. Dia 12 de dezembro, a Câmara estava em recesso. E no artigo 18 da Constituição do Ipu, ela diz que após a chegada das contas, 60 dias, se não houver o julgamento, apreciação e julgamento das contas, permanece o parecer do tribunal. E nesse ofício que está, não diz o dia, a hora, a data que vai haver meu julgamento, não houve julgamento dentro dos 60 dias, automaticamente permanece o parecer do tribunal. Mesmo porque também não houve uma defesa minha. Eu não tinha como me defender, que no ofício não dizia a data e o local. Depois, agora, no mês de finalzinho de março, eu fui notificada por edital, dizendo que as contas seriam no dia, semana passada, certo? Então, eu vou recorrer dessa decisão da Câmara. Eu tenho argumentos, eu tenho fatos direito que eu tenho de recorrer, certo? À justiça. Então, hoje, eu não posso antecipar um julgamento. Hoje eu estou inelegível por conta que as minhas contas foram desaprovadas. Mas eu tenho como recorrer. Eu não fui apresentada a minha defesa, eu não tive direito de defesa, então eu tenho como recorrer na justiça. Aí, dependendo do parecer, que eu posso dizer para você se eu posso ou não ser candidata.
Então quer dizer que, por conta do tempo que você recebeu a notificação, a sessão não aconteceu no período que... E rege a Carta Magna do município, a lei orgânica do município, que é 60 dias, o artigo 18 diz isso. Então, no caso, se a sessão tivesse acontecido dentro dos 60 dias, você não teria a possibilidade de defesa. Sendo que não aconteceu, você pode defender e vai defender, não é isso? Vou sim, vou entrar na justiça, né, contra essa sessão, para anular essa sessão, certo? E com certeza eu ganho. Obrigado por aceitar o nosso convite. Corrinha aí, fica à vontade para você realizar suas considerações finais. É sempre um prazer ser entrevistada pelo Ipu Notícia, um blog que tem muita credibilidade, por mim pessoalmente, aqui. E eu gostaria de aproveitar as considerações finais para agradecer. Já fiz isso na emissora na Iracema e gostaria de fazer aqui também no Ipu Notícia. Agradecer os 4 vereadores que deram esse voto de confiança. O Wilton Belém, um grande vereador, vereador de distrito, vereador que está lá ao lado do povo direto, trabalhando. E o Adriano Melo, grande vereador, um vereador de muita posição também, que está tendo posicionamento muito firme na Câmara, também é um vereador de futuro, ele que tem o primeiro mandato agora. O Nonato Filho, amigo de infância dos meus filhos, menino novo também, que tem muito sucesso. Gostaria de abraçar o Nonato Filho em nome da mãe dele, que foi minha secretária de Educação. E, por último, eu gostaria de parabenizar e agradecer o Eduardo pelos seus posicionamentos, pelo seu posicionamento firme, pelo trabalho que eu sempre ouço daqueles que votaram nele, a satisfação de terem votado nele como vereador. Gostaria de agradecer o apoio, a articulação que ele fez junto aos colegas vereadores dele, para que minhas contas fossem aprovadas. E amigo fiel, que é nessas horas que a gente conhece realmente aquela pessoa que está do seu lado, fora, independente de mandato ou não. Gostaria de agradecer aos 4 vereadores nesse sentido. E assim finalizamos essa entrevista com a ex-prefeita de Ipu, Corrinha do Torrinho. Muito obrigado por ter nos acompanhado. Um forte abraço. Ipu Notícias, o seu site de informação local.